Olá, pessoal. Quero tratar essa questão aqui com muito critério e com muito carinho, tá? Primeiro, eu quero deixar muito claro para vocês que a psicologia é uma ciência e a neuropsicologia é uma especialidade dentro da psicologia e, concomitantemente, também é uma ciência. Por que que é uma ciência? Porque nós trabalhamos com pesquisa científica, nós trabalhamos com estudos de caso clínico. O material trabalhado nas investigações neuropsicológicas, eles passam por experimentos, eles passam por reavaliações, e é tudo tratado com muita seriedade pelo fato de nós estarmos contribuindo com a vida de muitas pessoas em diferentes áreas, em diferentes segmentos. Inclusive, a psicologia hoje tem um papel fundamental em diferentes especialidades dentro da área da saúde. Como que acontece o processo neuropsicológico? O processo neuropsicológico, ele é estruturado em dois polos. O primeiro, que é um alicerce essencial, extremamente sólido, que é a parte de avaliação clínica do paciente, tá? Para que serve essa avaliação clínica dentro da neurodivergência? Ela tem por finalidade identificar uma dinâmica funcional do avaliado, porque se nós falamos de uma condição neurodivergente, nós estamos falando de um espectro de características que estão presentes na vida deste indivíduo do nascimento até o momento presente desta avaliação. Identificando estas características, o profissional especializado, ele passa a ter nas mãos um subsídio extremamente importante para definir a sua hipótese diagnóstica, a sua hipótese em termos de diagnóstico diferencial e a sua hipótese para trabalhar com comorbidades. Então, o profissional neuropsicólogo, ele não precisa dos resultados da avaliação neuropsicológica para a definição dessas hipóteses. Está no processo de avaliação clínica, que é soberano, esta responsabilidade. O segundo polo, então, são as testagens. E aí vocês poderiam perguntar, ok, se o processo de avaliação clínica ele é soberano, se é ele que determina essas hipóteses, afinal de contas, para que serve a testagem? Gente, a testagem neuropsicológica, ela tem dois papéis. Primeiro, efetivamente, verificar as impressões dessa avaliação clínica e, fundamentalmente, qualificar neuropsicologicamente, através da identificação de funções cognitivas do avaliado, como que o processo de funcionamento mental dele acontece, gerando a sua resposta tanto comportamental quanto emocional. Então, é uma avaliação deste funcionamento que vai definir quais são as principais características desse espectro, quais são as eventuais necessidades de suporte desse indivíduo e, juntando resultados da testagem com a avaliação clínica, você então define esta hipótese diagnóstica, você tem como qualitativamente ter uma estratégia para um plano de tratamento adequado que venha a dar resolutividade ao avaliado e, consequentemente, contribuir para a qualidade de vida dele, tá? O que acontece no pós-diagnóstico? Ok, o indivíduo passa pela neuropsicologia, consolida esse processo com o profissional médico, a lei brasileira é muito clara, o laudo oficial, quem emite é o médico, tá? Porém, a partir desse momento, esse avaliado, esse indivíduo,
ele permanece dentro da sua condição autista. E ele precisa ter um trabalho específico para que essa qualidade de vida aconteça, tá? Outros profissionais são envolvidos. Eu estou falando da neuropsicologia porque é a minha área. Nós temos o neuropedagogo, que muitas vezes precisa trabalhar no diagnóstico tardio com questões acadêmicas. Nós temos o terapeuta ocupacional, que trabalha com hipersensibilidade sensorial. Nós temos o psicomotricista, que muitas vezes precisa trabalhar corpo e movimento para contribuir tanto para as questões comportamentais como para as questões emocionais e gerar para o processo de terapia que o psicólogo conduz subsídios que acelerem determinados processos, tá? Então você tem um conjunto de disciplinas diárias que vão estar focando e trabalhando esse indivíduo, certo? Agora, o que eu quero reiterar? A questão não está na nomenclatura e no CID autista. A questão é, o que nós vamos fazer daqui para frente? E o que nós vamos fazer aqui para frente, você não aplica uma receita de bolo para todo e qualquer indivíduo diagnosticado dentro da condição autista. Eu reitero aqui a palavra espectro, é um universo, é um conjunto muito grande de características. E sim, nós vamos ter características universais, porque nós falamos de um quadro sensório-motor, então vão ter características pertinentes a todo indivíduo na condição autista, porém que vão se manifestar de formas diferentes, e nós vamos ter questões individualizadas, personalidades. Outro fator, cada um desses indivíduos tem uma história, tem uma família, tem uma situação socioeconômica, passou ou não passou por questões de vulnerabilidade, tem ou não tem comorbidade, e tudo isso é a pessoa. Nós não estamos falando de um diagnóstico, nós estamos falando de seres humanos. E cada ser humano, independente de ser neurodivergente ou neurotípico, cada um de nós tem uma história. Então, no momento em que nós estamos com várias narrativas falando sobre o modismo do autismo, com várias narrativas capacitistas de críticas e desqualificações em relação ao autismo, nós temos que ter claro que esse processo técnico-científico, ele não trava uma luta entre profissionais. Esses profissionais precisam estar orquestrados, conversando, para que a somatória de conhecimentos de cada profissional venha a contribuir para a qualidade de vida desse indivíduo, tá? Nós temos laudos dentro da neuropsicologia que às vezes se atém apenas ao resultado da testagem? Sim, nós temos, tá? Nós temos alguns pareceres em termos de hipótese que são equivocados? Sim, nós temos. Assim como nós temos também clinicamente posições e narrativas médicas que são equivocadas. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso diante daquilo que eu escuto e eu leio diariamente de milhares de seguidores das redes sociais e do exercício clínico que eu exerço diariamente. Tá? Então, se um parecer neuropsicológico aparece equivocado, você também vai escutar narrativas como: você não é autista porque você não olha nos olhos. Você não é autista porque você conversa, porque você fala, tá? Então, nós estamos num momento de construir conhecimento de todas as áreas da saúde. Nós estamos num momento em que nós precisamos conversar. No dia de hoje, quinta-feira, eu estive em contato com 4 profissionais médicos que, através da minha percepção enquanto terapeuta e da percepção enquanto médico, nós ajustamos tanto estruturas do processo da terapia quanto as questões medicamentosas. Esse é o meu recado para vocês.